Ei, amiguinhos do astral, Tato aqui. Tô nesse lugar maravilhoso, na roça, nesse paraíso aqui. Muita gratidão pela oportunidade de estar aqui desde já, gratidão a Deus. E hoje tem relato pesado, pesadinho, pesadão vai. Relato britadeira, como eu gosto de dizer, né? Britadeira, porque não é fácil, mas todos nós caímos, todos nós podemos cair e virar lanchinho no astral. Tô falando de um espírito que gosta de sugar as nossas energias. E esse não só, esse sugava mesmo, literalmente, tragava. Inacreditável. Agora, o melhor de tudo é poder abrir a lucidez, né? E conseguir escapar disso. Esse é o grande desafio. E essa é a grande oportunidade que eu acho que a projeção astral vem trazer. Ah, antes de eu começar o relato, e antes que eu me esqueça, esse relato faz parte de uma série de vídeos que eu estou fazendo desde que eu comecei a praticar as técnicas, a nova técnica projetiva 5 do Saulo Caldeirão. E esse é o 12º dia, tá? Em que eu mexi bastante energia, fiz a técnica 2 vezes, né? Antes de dormir, fiz ela na hora do almoço, depois fiz ela de noite antes de deitar, certo? Então a técnica tem surtido muitos efeitos. Para além disso, eu fiz outra técnica, né? Que depois eu vou tentar postar um vídeo de eu fazendo essa técnica, que é a técnica de limpeza e desobstrução do chakra frontal. Chegou um amiguinho aqui. Esse é o Scooby. Que é a limpeza e desobstrução do chakra frontal. Tá? Então, basicamente, para ir bem rápido, eu utilizo algum tipo de chá com algumas ervas, né? A base é sempre as folhas de eucalipto, né? Eu colho as folhas de eucalipto, faço um grande caldeirão e ontem também adicionei manjericão. Ficou bem legal, muito cheiroso, muito gostoso e foi ótimo. E estou aqui na roça, bora preparar essa limpeza maravilhosa. Mais tarde a gente fazer prática energética, cuidar da nossa projeção astral. E é isso. Daqui a pouco no banho vou mostrar como que eu faço para fazer a limpeza do nosso chakra frontal com esse chá maravilhoso. É isso aí. Por quê? Fazendo essa técnica na qual eu pego esse chá, esse caldeirão e vou jogando, né, o chá diretamente no meu frontal e vou deixando passar e levar e desobstruir. Imagino que ele está penetrando assim, entrando e limpando tudo por dentro do corpo. Ajudou muito, muito, né? Porque vocês vão ver aí logo mais sobre esse relato, né? Fico pensando será que não, se não fosse pelas técnicas que eu fiz antes e por essa da limpeza do chakra frontal, será que eu teria aberto a lucidez, né? Durante esse assédio aí espiritual que rolou, que vocês vão ver? Pois é. Bom, então vamos lá. Eu estava sonhando, entre aspas, que estava andando por aí, em ruas, ruelas, olhando aos lados, assim, casas bem bagunçadas, desarmonizadas, não era um lugar assim muito arrumado. Então meu pai estava num umbral, né, caminhando, vai saber Deus por quê e fazendo o quê. E aí eu me lembro, assim, vagamente nesse momento, de ter uma mulher que estava me acompanhando, assim, do lado, assim, né, andando comigo. E ela tava falando coisas, e eu falando coisas, né? Mas eu não lembro nada da conversa, né? De certo que ela já estava ali trabalhando, né? Aquela hipnose que esses seres possuem e colaborando assim para minha inconsciência, né? Ali naquele momento, de como se eu estivesse ali como se eu fosse ali um zumbi astral, vamos dizer assim. Tava ali andando por lugares pesados, sem saber, né, sem entender,
mas achando tudo já estranho, né? Depois de um certo tempo que a gente vem trabalhando projeção astral, trabalhando na nossa consciência, a gente vai começando a desconfiar conforme as coisas vão acontecendo, né? E para que isso aconteça, a gente também tem que fazer isso na vida física aqui, na vigília, né? Senão também quando tá lá fora a gente não consegue despertar nem um pouquinho, né? Aí tô lá andando com essa criatura, me lembro até de perguntar o nome dela, ela fala que se chama Michelle, né? Tal, legal. Provavelmente deve ter mentido o seu nome, né? O que é comum. E aí, de repente, eu me vejo já numa casa. Tô dentro de uma casa. Acho que ela que me conduziu ali para aquele lugar. E essa casa tá bem bagunçada, toda móveis revirados, sujeira pelo chão, tal, aquela coisa horrível assim. E eu já tô ali me sentindo mal, né? Eu não tô legal ali, já tô meio desconfiado, olhando assim. Eu me lembro de olhar bem assim, de observar e de ficar observando assim. Nossa, mas por que que tá tudo tão bagunçado? E, né? Mas ainda não tava me questionando assim, né? Por que que eu tô fazendo aqui? Onde eu tô, né? Então tava assim, no início para abrir a lucidez da projeção, né? E aí, essa criatura de Deus, né? Que podemos chamar assim também de súcubus, né? Por que não? Ela vem assim, atrás aqui do meu corpo, né? E ela literalmente começa a sugar. Olha só como é que ela fez. Ela, até o biquinho ela fazia, como se estivesse com um canudinho na boca. Ela fazia assim, e ela ia sugando, tragando mesmo, né? O meu corpo astral. Olha que loucura, né? E aí ela começou, ela ia passeando assim pelas minhas costas aqui, assim, e ela colava assim o bico, né, da boca dela e fazia, ia chupando mesmo, né? E aí ia descendo nas costas aqui e tal. E eu ia sentindo uma sensação muito estranha, né, muito estranha, que era assim, ao mesmo tempo que era uma coisa boa, mas era uma coisa ruim, muito ruim. E aí, eu vendo aquilo, sabe? A pessoa tá fazendo um negócio e você fica. O que é isso, meu pai? Né? Mas que coisa, tá me tirando uma energia, uma força, um negócio. E ela ia subindo e descendo por todas as minhas costas aqui e fazendo essa sucção, né? Bem forte, assim. Né? Mandando ver. E aí eu fui sentindo aquela, como se partes de mim estivessem saindo, assim, né? E aquilo foi me dando uma sensação ruim, e essa sensação ruim me fez despertar. Então aí que está o pulo do gato. Então por isso, né, que a gente tem que estar muito atento agora aqui, ó, na vigília. O que está acontecendo? O que eu estou fazendo? Estou aqui, estou sentado, eu estou bem, eu estou calmo, tem alguma coisa ruim acontecendo, alguma coisa estranha, de diferente. Fazer conferências, né? Eu costumo puxar muito o dedo, né? Para mim funciona, para outras pessoas não funciona puxar o dedo. Porque tem gente que quando sai do corpo puxa o dedo não puxa. Bem, então ao abrindo a lucidez, ao ir percebendo essa saída dessa energia, ou seja, sentindo uma coisa ruim, no final era ruim, né? Porque eu sentia como se parte de mim tivesse indo embora. E isso me fez abrir a lucidez, né? E querer voltar para o corpo para que aquilo não acontecesse mais, né? Poderia ter agido de outras maneiras, ter, sei lá, virado para ela, pedido para parar, ou ter interagido com esse espírito, mas aquele processo energético de sucção me deixou um pouco... Foi estranho, foi algo muito estranho sentir aquilo, sabe? E eu não pensei em outra coisa que não fosse voltar pro corpo, né? Bem, aí, voltando pro meu corpo, eu abri os olhos, né, tal, repassei tudo na minha cabeça. Eu tava com muito sono, nem peguei o celular para anotar dessa vez, o que é um erro, né? Porque senão a gente corre o risco de esquecer tudinho, tudinho mesmo. Quando acordar de novo, mais para frente. Mas vamos lá. Aí assim eu fiz, dormi. Rapaz, eu dormi e não deu outra. Eu mal dormi, eu voltei
rapidamente pro mesmo lugar. Claro, não sei se quanto tempo e tal, mas a impressão que deu foi que, sei lá, 10 minutos depois de eu adormecer, eu fui parar lá de novo. E que coisa, né? Ah, que magnetismo é esse que criou esse link aonde eu mal adormeci novamente e fui parar lá? Quer dizer, será que não é um assédio, né, espiritual já acontecendo há algum tempo, né, anterior ao dia de ontem para hoje? Porque como é que eu mal dormi e já fui para lá de novo? Então alguma coisa tem aí, tem um link aí, né? Com certeza. E aí, assim, estando lá, voltando para lá de novo, né? Eu já volto, já começo a perceber a sucção e por sei lá, 2 minutos, 3, eu inconsciente sentindo aquela sucção. Só que daí, olha só, foi um pouco diferente, que dessa vez, já na segunda, eu recebi um bloco informacional dos pensamentos dela, né? Daquela situação que estava acontecendo, né? E esse bloco de informação que veio para mim foi como se fosse o pensamento dela, o desejo dela passou, eu consegui captar, né? E tava o que rondava era assim, ela queria assim, visceralmente, ela queria, era como se ela quisesse comer mesmo o meu corpo astral, como se ela quisesse consumir aquilo e comer. Foi isso que veio para mim. Eu quero comer, devorar. Eu quero tipo, é como se ela quisesse sugar todo o meu corpo astral e meu corpo astral desaparecesse ali e aquilo ficasse tudo para ela, né? Cara, essa informação quando bateu essa coisa visceral que eu captei, né, no corpo astral a gente tem muito essa troca, né, telepática, energética, magnética, enfim, de todos os níveis que você possa imaginar. Quando eu captei isso, eu abri a lucidez de novo. Caramba! Aí eu de novo tô aqui, né? Eu sabia que eu tava lá de novo, sabia que tinha voltado, que estava acontecendo de novo. Só que dessa vez eu abri a lucidez mais forte, mais forte. E aí, dessa vez eu não resolvi olhar, não resolvi voltar pro corpo tão rapidamente, eu resolvi, sei lá, fazer alguma coisa. E aí eu resolvi olhar mesmo, né? Resolvi interagir mesmo, né? Assim, deixa eu olhar para essa coisa, né? Quando eu fui olhar, gente, essa mulher, né? Enfim, não sei nem se dá para chamar de mulher, mas me passava uma energia mais feminina. Ela ela tava bem deformada, assim, sério, o rosto pipocado, assim, era aquela coisa mesmo que a gente tem, né, assim, a gente tem que trabalhar isso internamente, porque às vezes a gente, fora do corpo, vai ter que lidar com um amparo, ajudar alguém, ajudar um espírito desse desarmonizado, ou um outro tipo de espírito, que está desarmonizado por outro motivo, e ele vai estar com o corpo bem dilacerado, bem feio, bem judiado, né? E a gente não pode, quer dizer, poder pode, mas a gente tem que lidar melhor com essa questão de nojo, né? E interagir de uma forma mais humana possível, né? Mas enfim, ali no meio daquele processo energético de ataque, de sucção, né, de roubo energético, ou seja, e aquela energia que eu senti bizonha, assim, eu gosto de falar bizonha, é bizarra, de querer me consumir por inteiro, como se quisesse engolir, comer o meu corpo astral. Aquilo mexeu muito comigo e veio aquele ser muito detonado também, mexeu muito, né? E aí sim aí daí pra frente foi assim demais, assim, para mim eu não consegui fazer outra coisa que não fosse decidir voltar pro corpo. E eu pensei, eu vou voltar pro corpo. Foi tipo como é que eu posso dizer, eu não aguento mais, assim, não tô aguentando mais isso aqui, tá demais para mim, e aí decido voltar pro corpo, abro o olho imediatamente, sinto estado vibracional médio, assim, não muito forte, mas senti. Então, o que me confirma, né, para mim é uma confirmação de projeção, é sempre o meu estado vibracional no retorno pro corpo. E aí
fiquei, né, repassando tudo na cabeça, só que dessa vez, na segunda, eu já tava, parece que com menos sono. E eu já pensei, não, eu não quero voltar 3 vezes pela terceira vez, então fiz uma oração, né, bem caprichada, vamos dizer assim, né, conversei bastante, chamei mentor, fiz tudo que vocês puderem imaginar. Movi um pouco de energia, né, e foi isso, assim, gente, né. Então é isso, assim. Agora é louco, né? Fazendo uma reflexão, porque apesar de estar num ambiente aqui, dormindo na roça aqui, né? Extremamente calmo, extremamente conectado. Ontem eu tava com uma conexão interessante com o ambiente, só que esses dias aqui aconteceram muitas coisas. Por exemplo, andou rolando muitas tempestades, né? Tiveram chuvas assim sem precedentes aqui na região, né? Que nunca moradores tinham visto antes em, sei lá, a vida inteira, 30, 40 anos vivendo por aqui na região. E mexeu muito com a energia do ambiente, eu percebi, né? O que me também aconteceram alguns problemas aqui, né? Na roça aqui, problemas de ponte, alagação, estouro de barragem de açude, tudo vocês puderem imaginar. Então, ontem, e apesar de eu estar num ambiente extremamente maravilhoso, ontem foi um dia assim que teve um certo estresse, né? De preocupação em arrumar essas coisas e tal. Então não sei se isso derrubou minha sintonia ou o que que foi, né? Só sei que foi o que foi e assim foi. Mas o que a gente pode saber é que a gente pode melhorar e crescer e evoluir, né? E eu sempre gosto de trazer no final, assim, reflexões, né, sobre de todas essas experiências, né, com relação às viagens astrais. Assim, às vezes, né, eu até me fico pensando assim, por que fazer, né? Ficar falando dos relatos, dessas experiências tão pessoais, às vezes, tão umas pesadas, né? Outras tão particulares, né? Mas eu acredito muito que essas experiências podem trazer luz para outras pessoas que têm experiências parecidas, próximas, né? E que são buscadores e que estão tentando entender o que está acontecendo. Porque eu lembro de acontecer, óbvio que não assim, né? Uma pessoa sugando, né? Mas outras coisas parecidas e próximas, de ter a sensação de estar sendo sugado antigamente, e aquilo era só um sonho para mim, né? E então, assim, outras pessoas que possam estar passando por isso e que ainda acham que isso é só um sonho, claro, gente, claro, pode ser só um sonho? Pode ser. Na maioria não é, mas pode ser. Então, assim, mas vale muito a pena estudar o assunto e exercitar, né? Fazer práticas energéticas diárias para que a gente abra cada vez mais a lucidez lá fora. Claro que o objetivo, né, sempre é o amparo, né, sempre é poder ajudar lá fora no astral, né? Mas a gente sabe que nem sempre é possível, né? Nem sempre ou estamos prontos ou estamos preparados. Tem muita coisa que a gente precisa resolver também, né? Muita coisa que a gente precisa passar pela experiência, né? Então é muito importante isso, quer dizer, tudo isso me traz reflexões importantíssimas a respeito de mim mesmo, né? Então, a projeção astral, ela sempre vai ser uma, uma grande aliada do seu autoconhecimento, porque ela te dá acesso ao teu inconsciente, ela vai te dar acesso às tuas questões oníricas. O sonho já dá acesso, só que a projeção astral vai te dar acesso de forma mais profunda, mas muito mais profunda, porque você vai despertar a lucidez, você vai saber que está fora do corpo, né? E geralmente, nesse processo de despertar lá fora, ou até mesmo em projeção clássica, você desperta e vai, você desperta e aí aquilo que é onírico, que é sonho,
aquilo que não era real, né? Ou que era só uma coisa da sua mente, aquilo desaparece, né? E ficam as coisas mais tangíveis, a realidade extrafísica fica mais tangível para aquilo que se sucede. Então, por exemplo, eu poderia, neste caso, como o relato de hoje, ter um sonho, talvez até erótico, com uma pessoa, e ter achado até muito bom, né? E acordado e falado, ok, foi um sonho erótico e foi até bom, e deixado para lá. Aí que tá o pulo do gato, né? Então, acho que o autoconhecimento, através da projeção astral, é um grande aliado para a nossa evolução, né, espiritual, para a nossa jornada aqui na Terra. Né? Uma grande oportunidade, é uma janela da alma que se abre e é um contato direto com o mundo, com outras dimensões, né? Com o extrafísico, né? Que muitas vezes a gente está aqui, ó, no físico, na carne, e a gente está preso, né? E a gente está tão amortecido, né? Tão embebido disso tudo, né? Que tem horas que é maravilhoso, mas tem horas que também é extremamente doloroso, que a gente se desliga muito do astral, do espiritual, das energias. Então, para você que, como eu, um dia pensava assim, mas será que um dia vai acontecer um negócio muito louco, ou alguma coisa muito diferente, uma experiência que eu vou ter certeza da continuidade da vida, ou que eu vou ter, ou que eu vou sentir mesmo aquela coisa assim mágica, sabe, como se fosse mágica, né? Como às vezes num milagre acontece, aquilo desperta na pessoa quando ela recebe, né, um milagre da vida, alguma coisa. Então eu pensava, e através da viagem astral, né, eu finalmente encontrei esse lugar. Eu finalmente pude entrar em contato direto, né, com algo além disso aqui, né? E um além que não é longe, não é distante. Ele está aqui, no meio da gente, o tempo inteiro, tá bom? Então, namastê, grande abraço, gratidão